Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja, e nesse vídeo a gente vai então fazer a correção do simulado preparatório para a EPICAR, simulado número 2 de matemática. Vem comigo então para a gente fazer a correção dessas questões. Vamos lá? Questão número 1, deixa eu ver aqui, aqui está a minha caneta. Questão número 1, um conjunto P é formado por 3 elementos, passou aqui sozinho, formado por 3 elementos inteiros positivos, diretamente proporcionais a 2, 3 e 7. Sabendo-se que o menor deles mais o triplo do maior, menos o dobro do outro, é igual a 34, qual é a soma desses 3 elementos? Então, primeiro avisou que nós temos 3 números aqui que são diretamente proporcionais a 2, 3 e 7, e depois deu uma dica um pouco estranha e pediu a soma dos 3. Pela primeira informação, a gente tem o seguinte, eu vou chamar esses números que a gente quer descobrir de x, y e z, tá bom? Então a gente tem que, vamos chamar de A, B, C, também tanto faz, tá? Então a gente tem que, acho que eu não coloquei a caneta aqui, só um instante. Tá, agora sim. Então a gente tem o A, agora foi, está para 2, assim como o número B está para 3, assim como o número C está para 7. Então isso vem da questão dos números serem diretamente proporcionais, tá? E aí também tenta perceber o seguinte, quando ele falou sobre o menor e sobre o maior, eu não sei quem são esses números A, B e C, mas para eu saber quem é o maior e o menor, eu olho pelo critério. Se é uma divisão diretamente proporcional, então quer dizer que o maior dos 3, A, B, C, é o que está com o maior critério. Então é o C, tá? Então C é o maior. Vamos anotar aqui. E o menor é o A, porque ele está com o menor critério. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós temos essa lógica. Aí tem uma hora que ele fala assim que o outro, né, o do meio, né, então é o B, é o que ele chamou de outro ali naquele texto ali que a gente vai usar já já. Aí ele avisa pra gente o seguinte, ó, ele avisa pra gente que o menor deles, então, que é o A, mais o triplo do maior, mais 3C, menos o dobro do outro. E isso vai dar com certeza 34. Ah, interessante. Sabe o que a gente pode fazer com essa igualdade que ele deu? A gente pode montar uma razão que seria a seguinte razão. A gente pode pegar essas 3 aqui que estão iguais e montar uma razão assim, ó. Na parte de cima, eu coloco A menos 2B mais 3C, tá? A menos 2B mais 3C. E para essa fração realmente ficar igual às outras, eu tenho que fazer a mesma coisa lá embaixo. Então eu pego quem estava embaixo do A, menos 2 vezes quem estava embaixo do B, mais 3 vezes quem estava embaixo do C. Pronto! A gente pode fazer isso então na divisão proporcional, na divisão diretamente proporcional. E aí a gente sabe que a parte de cima é 34, porque foi dado pra gente, e a gente sabe que a parte de baixo, então a gente consegue fazer a conta, né? 2 com menos 6 dá menos 4, que faltou o pontinho de multiplicação, e aí menos 4 com mais 21, 17, olha que coisa bem boa, ó. Essa fração aqui, então, ela é igual às outras, só que essa fração ela é igual a 2, né, pessoal? E aí, com isso, a gente tem uma sequência de igualdades que nos permite fazer o quê? Dizer que A sobre 2 é igual a 2. Então, se A sobre 2 é igual a 2, a gente conclui que o A, na verdade, é 4. Depois, B sobre 3 também é igual a 2. Então, a gente conclui, passando 3 multiplicando, que o B é 6. E, finalmente, C sobre 7 igual a 2. A gente conclui também que o C, então, é igual a 14. E aí, tendo os 3, é só somar, né? E aí, 4 mais 6 dá 10, e 10 com mais 14 vai dar 24, letra A, portanto, a nossa resposta, porque ele queria a soma desses 3 elementos. Certo, pessoal? Então, questão 1 da EPICAR está resolvida aí desse modo. Vamos para a questão número 2.
30 operários trabalhando 8 horas por dia constroem 36 casas em 6 meses. O número de dias que deverão ser trabalhados no último mês para que 2/3 dos operários, trabalhando 2 horas a mais por dia, construam 0,75 das casas, considerando um mês igual a 30 dias. Então, a questão já se anuncia para você que está fazendo vários exercícios, está estudando, está seguindo as orientações dos seus professores, você já percebe que essa questão é uma questão de regra de 3 composta, né? Então, cuida que ela tem alguns detalhezinhos ali na segunda parte, na segunda composição. Vamos primeiro montar a tabela e organizar quais grandezas nós temos aqui. As grandezas que a gente tem aqui são número de operários, horas por dia que eles trabalham, o número de casas que eles constroem, essa foi uma grandeza envolvida no exercício, né, uma variável, e o número de meses ou dias, né? Então, o número de meses aqui no caso, que é o tempo necessário para executar a obra, tá? Meses. Né? Só que tem mais uma grandeza que vai aparecer daqui a pouco, que é a seguinte grandeza. Aliás, não, esquece, estou misturando com outra questão que eu fiz outro dia. Então é isso, tá? Nós temos aqui quantos operários? São 30 operários na primeira situação, trabalhando 8 horas por dia. Eles constroem 36 casas e eles trabalham durante 6 meses. Agora vamos lá. Queremos saber o número de dias que tem que ser trabalhados no último mês. Então eu não sei quanto tempo vai durar essa produção no segundo momento, mas eu quero saber o tempo. E a pergunta é quantos dias vai ser no último mês. Então a gente já pode pensar o seguinte, ó, a nossa resposta aqui pode vir em meses e ela vai ser em meses um número quebrado. Por exemplo, sei lá, vai que a resposta dá 4,5. Se a resposta der 4,5, significa 4 meses e meio, né? Mais 15 dias. Então a gente vai interpretar dessa forma, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, são 2/3 dos operários, então já pode calcular aqui, né? 1/3 de 30 é 10, então 2/3 é 20, tá? E eles vão construir 0,75 das casas. 0,75 é a mesma coisa que 3/4, é a mesma coisa que 75%, né? Então eu vou achar quanto é que é 75% das casas, né? 25% é 1/4, é 9, então 75%, 3/4, é 3 vezes 9, 27. Tá? E eles vão trabalhar 2 horas a mais por dia, então eles vão trabalhar 10 horas por dia. Está montada a nossa tabela. Agora vamos então para a fórmula, né? Para os cálculos. Fração que tem o x, ela fica isolada. Frações que não tem o x vão se multiplicar. Porém, a gente tem que tomar cuidado, né? Que talvez tenha que inverter. Então vamos pensar aqui na relação. Quanto mais operários eu tiver na equipe, em menos tempo eles terminam as casas. Então, quando um é mais e outro é menos, relação inversa, inverte a fração dos operários. Horas por dia. Quanto mais horas por dia a equipe trabalha, em menos tempo eles entregam o serviço. Mais menos, relação inversa, inverte a fração. Quanto mais casas tiver para construir, mais tempo vai demorar. Bom, agora, quanto mais casas, mais tempo. Opa, relação direta, não mexe nessa fração, deixa o 36 em cima. Montamos as contas, passamos pelas etapas mais delicadas aqui do problema. Agora vamos então simplificar ao máximo e ver qual o x que vai aparecer pra gente. Dá para simplificar um 0 aqui, dá para dividir, por exemplo, por 9 aqui, vai ficar 4 em cima e 3 embaixo. Dá para simplificar o 4 e o 8 por 4, fica um 2 aqui, fica um 1 aqui. Esse 2 que sobreviveu eu vou cancelar com esse, pronto, foi embora, tá? E aí não tem mais muito o que fazer, né? A gente tem aqui 3, 1 e 3, e aqui a gente tem um 10, e aqui a gente tem um 6, daria para simplificar o 10 e o 6 por 2, aí aqui fica 3, opa, aqui fica 3, e aqui fica 5. Vamos limpar essa expressão, deixa eu ver o que sobreviveu pra gente. Sobrou pra gente 3 sobre x é igual, aí 1 vezes 5 vezes 1, né, dá 5. E aqui embaixo, 3 vezes 1 vezes 3 dá 9, né? Então a gente tem aqui x vezes 5, 5x. 9 vezes 3 acaba dando 27. E o nosso x então está dando 27
quintos, né? E aí vamos pensar que isso são meses, porque eu estou trabalhando com essa grandeza, essa unidade de medida, meses, né? Se a gente dividir 27 quintos, né, 27 sobre 5, a gente vai chegar em 5,4. E isso é a mesma coisa que 5 meses cheios e mais 0,4 mês. E esse 0,4, o que eu posso fazer com ele, Diego? A gente pode fazer o seguinte com esse 0,4. Isso aqui é 0,4 de um mês, ou seja, 0,4 vezes 30 dias, tá bom? Então isso aqui vai acabar dando 12 dias. E por isso a nossa resposta certa é a letra B, porque a pergunta era exatamente essa, né? Quantos dias se trabalhou no último mês? No último mês foram trabalhados apenas esse resíduo, né, de 12 dias. Letra B, portanto, para a questão número 2, que teve esses detalhes aí mais complicados, tá bom? Vamos adiante. Questão número 3. Um recipiente continha 800 ml de uma mistura de soro fisiológico com um certo medicamento líquido. Então 800 ml é o total e a mistura continha essas duas substâncias. E esse medicamento líquido estava representando 25% da mistura. Opa, já dá para calcular quanto que é de cada no início, né? Dá para calcular se quiser, porque 25% é um quarto. E se 25% é um quarto de 800 é só dividir por 4. Então a parte do medicamento líquido, vamos escrever aqui, ó, medicamento, vamos abreviar assim, medic. O medicamento líquido, a quantidade dele era 25% de 800 ml. Então isso aí acaba dando 25 sobre 100, ou um quarto, o D vira vezes, né? 800. Os zeros se cancelam, pronto. E 25 vezes 8 dá 400. Aí está. Então, 25 vezes 8 dá 200. Peraí, fiz errado aqui. 200. Deixa eu pedir a borracha aqui. Aqui, foi. E vamos voltar com a caneta. Mas dá pra você fazer de cabeça essa conta, né? Porque, na verdade, a gente tem que é um quarto, né? Então, 200 ml é medicamento líquido. E isso implica, né? Isso nos leva à conclusão de que a quantidade inicial de soro na mistura é o resto, né? São os 600 ml que completam ao todo os 800, tá? Mas isso é no início. Isso é a situação inicial. Muito bem. Agora vamos ver o que aconteceu depois. Foi então colocado mais soro, coloca mais soro no recipiente e o medicamento passou a representar apenas 20%, né? Porque a quantidade de medicamento não mudou, continuou sendo essa a quantidade de medicamento, mas a quantidade de soro mudou, né? E aí, como entrou mais soro, houve uma desproporção aqui e, portanto, a gente quer saber qual é o total da mistura, né? Então a mistura ficou com um total de... A gente pode fazer de forma bem tranquila esse exercício. A gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que os 200 ml de medicamento agora irão representar 20% de um total que eu não sei qual é, mas que agora ele será o meu novo 100%. E aí, então, com essa montagem, eu estou dizendo que o medicamento que está lá dentro, que continua sendo 200 ml, agora, em relação ao total, que ficou maior, porque entrou mais soro, em relação ao total da mistura, agora ele representa 20%. Eu quero saber qual é o novo 100%. E aí, sem muita dificuldade, você chega que o novo 100% é 1000 ml, ou 1 litro, né? Resposta essa que a gente encontra na letra C, 1000 ml. Tá bom? Questão bem tranquila, bem acessível. Questão número 3. Questão 4, uma questão envolvendo aí potências, né? Regras de potenciação. Então, queremos a metade desse número que está aqui, que é o número 2 na 11 mais 4 na 8. Claro que a gente poderia, né, ousar fazer o cálculo desse número, até não é um cálculo assim tão absurdo, daria para fazer, mas leva um certo tempo. Aí a questão fica bem mais trabalhosa, né? Aí tu acharia qual é o número, não tem uma propriedade rápida aqui, lembra que a soma, eu brinco muito em aula, né? A soma é do mal, a soma não deixa a gente fazer propriedades leves e fáceis.
portanto teria que fazer 2 na 11, teria que fazer 4 na 8, somar os resultados, dividir por 2, teríamos a metade e ainda por cima teríamos que fazer o cálculo em cada uma das alternativas para então a gente poder ver qual alternativa bateu com a resposta. É muito trabalhoso, eu vou te ensinar um caminho mais tranquilo, tá? Então um caminho mais simples que a gente pode fazer, claro, ele vai começar a partir de entendermos que quando a gente quer a metade de alguma coisa, a gente precisa dividir por 2. Então aqui eu começo a minha busca pela resposta, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso quebrar o 4 em 2 na 2, porque isso deve facilitar propriedades aí que possam ser usadas. Lembrando que a soma atrapalha muito. Quando eu faço aquela troca lá, então vou mexer lá, lembra que tu vai ter expoente dentro e expoente fora, né? O 4 é a mesma coisa que 2 na 2, mas agora expoente dentro e expoente fora, o que dá para fazer? Dá para multiplicar os dois, portanto fica um 2 na 16, tá bom? Então só fiz uma modificação no 4. Então não dá para fazer nenhuma alteração rápida, assim, ó, tipo dizer que 2 na 11 mais 2 na 16 vai dar 4 ou vai dar 2 na 27, sei lá, não dá, não viaja. Mas uma coisa que a gente pode sempre saber é que essa barra grandona é uma forma econômica da gente escrever o correto, que é um 2 embaixo do 2 na 11 e outro 2 embaixo do 2 na 16. A gente costuma colocar aquela barra grandona para economizar, para ficar mais prático. Mas na verdade isso é a mesma coisa que isso. E nesse exercício acho que é uma boa ideia separar. Quando tu separa, tu trabalha individualmente em cada uma das divisões. E aí quando a gente tem essas divisões individualizadas, sem olhar para o sinal de mais, olhando só para essa fração, tu pode aplicar aquela regra que diz que divisão entre bases iguais, a gente pode conservar a base e diminuir os expoentes. Sendo assim, isso aqui virou 2 na 10 e a outra virou 2 na 15. E aí a gente conseguiu fazer a divisão. Tá aqui. Claro que não dá, né, para somar os expoentes, não tem propriedade porque é soma. E aí já está aqui nessa resposta. Só que daí a gente vai correr para as alternativas e não vai achar 2 na 10 mais 2 na 15. Reparem que tem uma alternativa que aparece 2 na 15. Então ela agrada um pouco mais a gente. Mas essa alternativa, em vez de apresentar o 2 na 10, ela apresentou 4 na 5. Opa, peraí. Vamos olhar para esse 4 na 5 aqui e vamos enxergar uma coisa nele. Se eu quiser, eu posso modificar esse 4 na 5 para 2 na 2, na 5, e assim enxergo que esse número, na verdade, é o 2 na 10. Então a letra D é a nossa resposta. Reparem, 2 na 10 mais 2 na 15. Está aqui. Letra D. Essa questão precisava aí de fazer propriedade com a potenciação e ainda se ligar que as alternativas elas estavam ainda botando mais um pequeno obstáculo, tá bom? Então assim, questão número 4, EPICAR, resolvido. E a questão número 5, conteúdo bem próximo, né? Radiciação agora, propriedades de potenciação e radiciação. Aqui nós temos uma raiz cúbica, uma soma é do mal, a gente não pode fazer qualquer coisa muito rápido aqui. E a gente tem essas potências grandonas do 2. O que a gente pode fazer então para simplificar essa expressão e chegar numa dessas? Bom, nesse tipo de conta, que é até bem comum, já vi várias vezes em várias provas, a gente pode olhar para essa soma e perceber que 2 na 28 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 28 vezes. Então quer dizer que tem 28 fatores do 2, um do lado do outro. E 2 na 30 é muito parecido com isso. É 2 vezes 2 vezes 2, 30 vezes. Então se eu olhar para essas duas expressões desse modo, 2 na 28 como sendo 2, 28 vezes. E 2 na 30 como sendo 2, 30 vezes. Eu posso colocar coisas em evidência aqui. Então eu posso fazer fator comum. E quando eu faço fator comum, olha só o que dá para fazer. Eu posso colocar um 2 na 28 em evidência. Ele tem que multiplicar o número 1 para voltar a ser 2 na 28. E ele tem que multiplicar um 2 na 2. Porque daí se eu boto um 2 na 2 aqui, 2 na 2 vezes 2 na 28 vira 2 na 30. E aí então uma prova real me mostraria que eu fiz direitinho o fator comum. E aqui embaixo tem o número 10. Tá, legal, Diego, mas e aí, como isso vai me ajudar? Bom, repara que quando tu fez isso, o parênteses ele é bem simples. Diferente da conta de antes, que era uma conta absurda, a conta aqui dentro agora ela é bem fácil. 1 mais 4 dá 5. Então eu posso fazer. Então eu tenho 2 na 28, querendo multiplicar o número 5, e tudo isso dividido por 10. Ah, mas espera aí, agora tem uma multiplicação, e a multiplicação, ela deixa a gente simplificar. Eu posso simplificar o 5 e o 10 por 5. Aqui fica 1, que não precisa mais escrever, e aqui fica 2.
Ah, legal. Deixa eu botar aqui do lado. Então a nossa expressão acabou se transformando em raiz cúbica de 2 na 28 dividido por 2. Porque aquele 1 lá não vai precisar mais. Tem um 2 lá embaixo. Ora, divisão entre potências de mesma base. Falamos agora há pouco na questão anterior. Eu posso conservar a base e diminuir os expoentes. E aí ficou bem menor o radicando, né, o miolo da raiz. Além disso, lembra que existe uma comunicação entre esse expoente e esse índice. E essa comunicação é a seguinte, né, nós temos a famosa regra do sol. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Que é, na verdade, uma brincadeira para a gente memorizar que toda raiz pode ser transformada numa potência cujo expoente é uma fração. E aí, se a gente faz isso, né, a gente percebe que essa divisão ela é exata, 27 é múltiplo de 3, portanto, o meu número acabou se transformando em 2 na 9, que é um número um pouco grande, mas daria para fazer, é 512 o resultado, mas está ali na letra D, portanto, a gente já encerrou aqui a nossa resolução, e a grande dica, então, nesse tipo de expressão é usar o fator comum e aí trabalhar as simplificações que vão vir depois, tá bom? Letra D, questão 5, resolvida. Vamos para uma questão agora de conjuntos, pessoal. Questão número 6 é uma questão bem teórica, bem específica de uma parte inicial da teoria de conjuntos. É uma questão fácil, só que é um assunto que às vezes é visto muito às pressas, e aí se a gente não dá o devido valor para esse assunto, a questão pode acabar aí, né, nos punindo. Vamos dar uma olhada? Ó, se A é igual, então A é a letra maiúscula, nome comum de conjunto, abre chaves, conjunto, fecha chaves lá no final. E aí perceba que nós temos aqui os elementos A, B, conjunto com A dentro, conjunto com B dentro e conjunto com A e B. Então, visualmente, olhando, eu estou enxergando 5 elementos, tá? Mas vamos continuar lendo. E ele fala que A e B são números reais quaisquer. Isso é muito importante. A e B são números reais quaisquer. Números reais, né? Tem uma infinidade de possibilidades, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser inteiro, pode ser quebrado, pode ser dízima periódica, pode ser raiz não exata, só não pode ser raiz com negativo dentro, né? Se for uma raiz quadrada, por exemplo, uma raiz par. Mas tem muitas possibilidades. Agora, uma coisa que às vezes a gente não se liga é que se A e B podem ser números reais quaisquer, toma cuidado. A gente tem um costume na matemática de usar letras diferentes quando a gente não quer que os elementos obrigatoriamente sejam iguais. E claro que quase sempre acontece, né, de que se a gente usa letras diferentes, os elementos são diferentes. Mas isso não é uma obrigação, e aí tem gente que entende que é obrigação, que se as letras são diferentes, os elementos têm que ser diferentes. Não, isso não é verdade. A e B estão representando 2 elementos. Podem ser diferentes? Podem. Podem ser iguais? Podem. Fica esperto, fica esperta em relação a isso, tá bom? Porque isso vai ser extremamente importante para essa questão. Pensar dessa forma é o que vai ser, né, muito, muito importante. Então, assim, se A e B podem ser números reais quaisquer, a gente pode dizer que a gente pode separar isso em 2 casos, né? O caso 1, em que eu tenho o A diferente do B, e o caso 2, em que eu tenho o A igual ao B. No caso em que o A é diferente do B, eu vou dizer que o número de elementos do conjunto A, obviamente, é 5, porque eu estou enxergando 5 elementos diferentes, né? Então, né, ficaria entre A, B ou C, porque é uma possibilidade. Mas esse caso, então, é o que justifica a questão 6 ter sempre 2 respostas, né? Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter o caso B, o caso 2, em que o A é igual ao B, da seguinte forma. Se os dois são iguais, então, aqui eu tenho o mesmo elemento, digamos que é B. Aqui eu tenho o mesmo elemento que está ali do lado, digamos que também é B. E aqui é o número B que está aqui dentro, então na verdade esse conjunto ele é igual a esse. E aí nós só temos o elemento B como sendo um elemento e o conjunto unitário com o B dentro. Sendo assim, o número de elementos do nosso conjunto passa a ser apenas 2. Então, por isso nossa resposta é a letra B, ou 2 ou 5 elementos é a quantidade que o conjunto A vai apresentar, letra B. Certo, galera?
Questão número 6, então, está executada. E vamos para a questão número 7, continuando aqui. Assinale a alternativa que apresenta um número irracional. Lembrando então que irracional quer dizer número que não, né, e não pode ser escrito como uma razão, né, irracional. E razão entre dois inteiros, né? E aí a dízima periódica pode, inclusive essa daqui fica 13 sobre 99, então não é essa a resposta, né? Na letra B, se tu simplificar o π, né, porque o π poderia nos incomodar, né, mas o π é irracional. Sim, o π é irracional, mas se tu simplificar aqui, essa fração, na verdade, ela é a fração 1 sobre 2. Então não é a letra B. E raiz de 64 é 8. Se uma raiz é exata, né, ela está levando a gente para um número natural. 8 é 8 sobre 1, por exemplo. Então não é A, nem B, nem C. E lembra das nossas aulas, das conversas que tu teve comigo ou com o teu professor, se não foi comigo, mas lembra que toda raiz que não gera um resultado exato, como é a raiz de 3, por exemplo, ela nos leva para um número irracional, ela representa um número que tem infinitas casas decimais sem período constante, tá? Então esse é um número irracional e a letra D, portanto, é a nossa resposta para a questão número 7, tá bom? Por isso, letra D. Questão bem tranquila, se a gente está em dia com o assunto, conjuntos numéricos, um assunto rápido de revisar e que vale a pena a gente olhar porque vem questãozinha fácil sobre ele, tá bom? Questão número 8. Considere a função definida por f de x igual a x ao quadrado, mais 2 que multiplica n mais 2x mais 9n. Então repara que o nosso a, coeficiente a, aqui é 1. Nosso coeficiente b é 2 que multiplica n mais 2, já vou até multiplicar, vai ficar 2n mais 4. E o nosso c é 9n, importante reconhecer isso, tá galera? Se as raízes dessa função, né, ou da equação f de x igual a 0, mas enfim, raízes, tá? Se as raízes, elas são iguais, quais são os valores de n? O que a gente tem que lembrar? Raízes iguais, vamos tentar anotar aqui. Raízes iguais estão relacionadas com delta igual a 0. É isso que a gente vai usar para encaminhar nossa resposta. Então, se nós queremos o delta igual a 0, então a gente precisa que b ao quadrado, que é o delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c seja igual a 0. Abrindo esse produto notável, eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e então o quadrado do segundo. E aqui nós temos a multiplicação, e estamos caindo numa quadrática, né? 4n quadrado, aqui nós vamos ter menos 20n, e mais 16 igual a 0. A gente pode simplificar por 4 todos os termos, isso deixa muito mais leve nossa equação. E essa equação está concentrando nela as respostas que nós procuramos. Por fim, nós podemos fazer um completamento de quadrados, ou nós podemos fazer aqui Bhaskara, né, que seria a saída mais tranquila, ou podemos usar a técnica de soma e produto. Lembra que tudo que a gente tiver de opção para fazer mais rápido é sempre uma boa ideia, já que o tempo é sempre uma complicação em qualquer prova, não é diferente na EPICAR. E então, se a gente conseguir matar essa charada, né, o produto tem que dar C sobre A, a soma tem que dar menos B sobre A, não é difícil de descobrir que as respostas que nós buscamos são 1 e 4. Seriam as respostas que tu encontraria pela Bhaskara. Portanto, são os valores de n que nós estávamos buscando para que delta fique igual a 0. E a nossa resposta, então, é letra A. Os valores de n são 1 e 4. E assim fechamos a questão número 8. Certo, galera? Questão número 9. A média aritmética de um conjunto com 11 números está dando 45. Se o número 8, que está entre estes 11 números, for retirado do conjunto, a média aritmética dos números restantes será quanto? Então a gente tem uma soma de 11 números
e essa soma, quando eu divido ela por 11, o resultado dá 45. Olha, essa construção, ela ajuda muito nesse tipo de problema, né? Porque eu não conheço quem são os números, mas eu sei que a soma deles dividida por 11 vai me levar para a média. E assim eu descubro, passando o 11 para o lado de lá multiplicando, eu descubro que a soma de todos esses números do conjunto, esses 11 números, essa soma está dando 11 vezes 45, 495. Aí depois ele avisa pra gente que o número 8 estava dentro dessa soma, dentro desses números, e ele foi retirado. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer 495 menos 8, e isso vai me dar 487. O que é esse 487? É a soma dos outros 10 que ficaram no conjunto, né? Então agora eu tenho que a soma dos outros 10 que ficaram no conjunto é 487. E se eu quero a média aritmética dos números restantes, eu vou pegar a soma deles e vou dividir pela quantidade, que agora é 10. E aí, muito tranquilo, porque dividir por 10 é só caminhar com a vírgula. E assim nós temos que a nova média é 48,7. Bem tranquila essa questão. Se você nunca viu ela, claro, pode dar um pouquinho de dúvida, mas agora com essa resolução aqui você não erra mais esse tipo de questão aqui, tá bom? Então, letra A nossa resposta ali, como você pode ver. Questão número 10. Em um grupo de pessoas, 70% não tem curso superior e 30% tem curso superior. O salário dos que não têm curso superior é R$500. E o salário dos que têm curso superior é R$1.500. Queremos saber o salário médio das pessoas do grupo, quer dizer, a média desse grupo. E reparem que não disse quantas pessoas tinha no grupo, mas deu uma porcentagem. Então isso significa que a gente pode criar uma quantidade de pessoas no grupo, contanto que a gente respeite as porcentagens, né? A gente poderia usar o número 100, por exemplo, que é super simples, tá? A gente usar o número 100, geralmente todo mundo fica à vontade com isso. Nós vamos dizer que a quantidade de pessoas é 100, quantidade de pessoas, nós vamos dizer que é 100, e aí com isso, né, 70% não tem curso superior, aí vão ser 70 pessoas não têm curso superior. E obviamente 30 tem curso superior, tá bom? E aí com isso agora nós vamos ver os salários, né? Porque as pessoas que não têm curso superior, o salário delas é R$500. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa somar todos os salários dessa empresa e dividir pelo número de pessoas, que é 100. A última parte vai ser bem fácil. Então vamos lá. Eu tenho que fazer 70 pessoas vezes o salário delas, que é 500. Na hora de fazer 70 vezes 500, eu vou fazer simplesmente 7 vezes 5, né, pessoal? E aí vou acumular 3 zeros, os dois do 500 e o do 70. Então, 7 vezes 5, 35. Agora põe os 3 zeros, 35 mil. O que é isso? É a soma dos salários das 70 pessoas que não têm curso superior, tá bom? E também vou fazer 30 pessoas que têm curso superior recebendo R$1.500. Mesma lógica de antes. Eu vou fazer 3 vezes 15, que dá 45. E vou acumular os zeros, que são 3 ao todo, 45 mil. Por fim, eu vou somar, né? 35 mil mais 45 mil e vou dividir, porque isso aqui é a soma de todos os salários das pessoas da empresa, pelo número de pessoas, que é 100. Assim eu estou fazendo a média, né? O salário médio vai ser isso. 35 mais 45 dá 80. Então a gente está chegando em 80 mil dividido por 100. E aí com esse monte de zeros, é só cortar zeros de cima com zeros de baixo. A gente está chegando em R$800 como o salário médio desse grupo de pessoas, dessa empresa aí, desse exercício, tá bom? E R$800 a gente identifica ali na letra A. Portanto, essa é a nossa resposta nessa questão aqui de média aritmética ponderada, né, com peso, e com essa questãozinha aí da porcentagem para a gente lidar com isso, certo? Questão número 11. Quantos triângulos não equiláteros, nós queremos não equiláteros, tá? E distintos existem, cujas medidas dos lados são números inteiros, tá? Então não pode ter número quebrado medindo os lados desse triângulo. E o perímetro dele tem que ser 15, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados.
Então nós queremos descobrir quantos triângulos existem que tem perímetro 15, as medidas são números inteiros, não vale triângulo equilátero. Quantos são os triângulos distintos que respeitam essas características, né? Mas aí então o foco dessa questão está no conteúdo condição de existência de um triângulo, né? Então a gente tem que lembrar que a condição de existência de um triângulo é que o maior lado precisa ser menor que a soma dos outros dois. Na verdade, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, mas a gente pode ser mais rápido e né, ganhar tempo aí, se a gente pensar que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então vamos lá. Para a gente poder fazer uma lista prudente, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu começo com dois lados valendo 1, tá? Agora eu vou focar nesse 1 aqui e eu vou fazer a soma da 15, né? Então 1 mais 1 dá 2, com mais 13 dá 15. Aí eu vou manter esse 1 durante um tempo, aí eu vou aumentando esse aqui e diminuindo esse. Porque assim eu vou passar por todas as somas e não vou pular ninguém. Então agora eu vou manter o 1, tá? 3 e 11. Reparem que a soma está dando 15. 1, 4 e 10. E eu sei que você está pensando aí, de repente, né, que, bom, mas não tem como fazer esses triângulos. Eu vou primeiro fazer a lista completa, depois eu vou filtrar com a condição de existência e vou tirar os que não podem ser triângulos, tá? Então aqui, 1, 5 e 9, 1, 6 e 8, 1, 7 e 7. Beleza. Agora, se eu tentasse colocar o 1, 8, olha só que legal, quando a gente chegou nessa equivalência aqui, ó, 1, 8, aí viria o 6 aqui, só que esse triângulo já apareceu. Então quando eu chegar nesse momento em que esse segundo número fica igual do que esse aqui, encerrou, não precisa mais fazer com o número 1, tá? Com o número 1 tá encerrado. Vamos com o número 2 agora. E eu não vou botar 2 e 1, tá, galera? Porque se eu botar 2 e 1, eu vou cair nesse triângulo aqui de novo. Então eu já começo com 2 e 2. E aí 2 e 2 dá 4, tá faltando 11 para fechar 15. Agora eu sigo a lógica, aumenta aqui, diminui aqui. Aumenta aqui, diminui aqui. E eu vou indo até eles se igualarem ou ficarem, né, com uma diferença de uma unidade apenas. E aí então agora eu tenho 2, 6 e 7. Se eu botar agora 2, 7, vai vir 2, 7 e 6 que já veio antes. Então terminei o trabalho com o 2. Deixa eu ir para o 3 agora. Não vou botar 3 e 2, nem 3 e 1, porque já foi. 3 e 2 já foi e 3 e 1 já foi. Então eu vou botar 3 e 3. E aí 3 e 3 dá 6, falta 9. Depois 3 é 4 e 8. 3, 5 e 7. 3, 6 e 6. Fechou. E agora vamos com o 4. Vou fazer aqui embaixo mesmo. 4, 4 dá 8. Falta 7. 4, 5 dá 6. E se eu botar 4 e 6 vai dar 5, não dá mais. Ainda poderia tentar o 5, 5, 5. Né? 5 e 5, né? Eu começaria por aqui. Só que 5, 5 já deu 10, falta 5. E deu, não dá mais para brincar não. Porque agora os próximos que eu usar, se eu tentar começar com 6, os próximos vão ter que ser menores, aí não vai dar certo. Então já foram todas as possibilidades. Agora vamos filtrar. Nós não vamos com triângulo equilátero, eles nos proibiram. E agora eu preciso sempre cuidar que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. O maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então 13 não ficou menor do que 1 mais 1. 12 não ficou menor do que 1 mais 2. E assim a gente vai eliminando uma galera. Tem que ficar menor, tá, galera? Não adianta ficar igual. Aqui deu, hein? Aqui conseguimos o nosso primeiro triângulo que serve. Aqui não. Aqui não. Então sempre vai pegar o maior lado e ver se ele ficou menor que a soma dos outros dois. Tá? 7 é menor do que 8. Conseguimos mais um. Segundo triângulo da nossa lista. Segundo. Pergunta é quantos, né? Quantos triângulos a gente vai conseguir? Então já não é mais a letra A. 9 não ficou menor, 8 não ficou menor, mas 7 ficou menor aqui. Então aqui conseguimos mais um. Já estamos com 3, não é nem letra A, nem letra B. Mas será que a letra C é menos do que 4? Vamos ver se vai aparecer mais alguém aqui. 6 é menor do que 6 mais 3 e esse triângulo não é equilátero. Então aqui a gente já está com 4, né? E com 4 aqui a gente não teria resposta para marcar, porque não é menos do que 4 nem é mais do que 5, tá? Mas essa daqui também vale, aí estamos com 5 triângulos.
e esse aqui também vale. Então eu contabilizei aqui 6 triângulos, e com essa organização que a gente fez, que nos toma um certo tempo, mas nos dá prudência na resolução, não vejo resposta mais, caminho mais rápido, então a gente tem aqui 6 triângulos, portanto mais de 5 é a nossa resposta, letra D para a questão 11, tá bom? Questão número 12. Em um triângulo isósceles, ou seja, dois lados iguais pelo menos, a média aritmética de seus ângulos está dando 50. Queremos a medida de um dos ângulos do triângulo, né? Então, na verdade, isso aqui tá errado, aqui teve uma errata na prova. É a média aritmética de dois de seus ângulos, tá? De dois de seus ângulos. Então, dois ângulos, quando eu fiz a média aritmética, deu 50. E aí, isso faz com que, se o triângulo é isósceles, né, ele vai ter dois lados iguais, pelo menos, e ele também vai ter dois ângulos iguais, tá bom? Então a gente tem que descobrir quais são os dois ângulos iguais. Só que se a média aritmética de dois ângulos está dando 50, isso quer dizer que eu somei esses dois ângulos aqui, que eu não sei quem são, dividi por 2, deu 50. Tá? Então, não vale a pena eu fazer isso que eu fiz aqui, né? Na verdade, eu estou somando dois ângulos e essa soma está dando 100, na verdade, né? Então quer dizer que a soma de dois ângulos desse triângulo está dando 100. Mas eu não sei se esses dois ângulos são iguais, tá? Não sei. Eu posso estar pegando dois iguais, ou eu posso estar pegando esse ângulo aqui diferente. Agora eu sei que se eu somar dois deles, dá 100. E lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é 180. Então se dois ângulos com certeza estão somando 100, então com certeza tem um ângulo desse triângulo que vale 80. Ah, essa é uma descoberta muito boa. Então, daqui sai uma certeza muito interessante. Se a soma de dois ângulos está dando 100, é porque um ângulo desse triângulo com certeza é 80 graus. Então, um ângulo é 80. Se esse triângulo ele é isósceles, ou 80 é um ângulo diferente e os outros dois são iguais, ou 80 é que é um ângulo igual, tem mais um ângulo gêmeo dele, e o terceiro é que é diferente. Então nós temos duas possibilidades a partir dessa descoberta. Que possibilidades que a gente tem? Ou os ângulos são 80, 80, quer dizer, esses dois são os iguais. E aí 80 mais 80 dá 160, falta 20 para o outro. Ou 80 é o ângulo diferente, e aí os outros dois é que são iguais. Aí cada um deles valeria 50 para a soma fechar. Então vamos à pergunta, né? A pergunta é, a medida de um dos ângulos do triângulo, a medida de um deles pode ser 100? Não, porque as possibilidades ou é isso ou é isso. Não tem ângulo de 70, com certeza, mas 20 tem, e 10 não tem. Então é a letra C que a gente vai marcar, porque é possível que um dos ângulos seja 20. Então, a medida de um dos ângulos pode ser 20? Pode, mas não pode ser 100, nem 70 e nem 10, pelas possibilidades que apareceram pra gente na nossa análise. Pronto, questão 12, resolvida. Questão número 13. Então, estamos agora chegando perto aí do final do simulado 2 da EPICAR. Na figura abaixo, AB é igual a AC. Então, esse lado é o mesmo que esse, essa figura, né, representa aqui um triângulo isósceles ABC. O é o ponto de encontro das bissetrizes no triângulo ABC. Opa, bissetriz, né, é a reta que corta um ângulo ao meio. E repara que esses ângulos aqui já eram iguais, né? O ângulo B já era igual ao ângulo C. E agora aqui a bissetriz cortou ao meio. Então nós temos 4 ângulos aqui, né? Nós temos esse ângulo pequenininho, seria o ângulo BCO. Nós temos o ângulo ACO. Nós temos o ângulo ABO e CBO. E todos eles são iguais, certo? E a gente sabe também que o ângulo BOC, cadê isso? BOC,
ele é o triplo do ângulo A. Interessante. Então, esse ângulo aqui é o triplo desse aqui. Legal. Então, a gente quer a medida do ângulo A. Se a gente quer a medida do ângulo A, quem sabe pode ser interessante a gente chamar isso aqui de x, já que é o que a gente quer, né? O ângulo A. Como o ângulo BOC é o triplo, eu vou chamar isso aqui de 3x. Pronto. E agora, então, eu preciso dar um jeito de ir atrás das medidas aí dos outros ângulos. Eu vou chamar isso aqui temporariamente de y, só que daí o y vai aparecer 4 vezes aqui no problema. E agora a gente pode usar um sistema de equações aqui, porque a gente tem dois triângulos, né? Nós temos o triângulo ABC, então olha só o que a gente pode fazer, ó. No triângulo ABC, eu posso dizer que eu tenho o seguinte, eu tenho x mais 2y mais 2y, né? ABC, ó, x mais 2y igual a 180. E no triângulo BOC, eu tenho 3x mais y igual a 180. Interessante. Então, assim, eu posso tratar isso aqui como um sistema de equações. Nesse sistema, uma equação é x mais 4y igual a 180. A outra equação é 3x mais 2y igual a 180. E agora eu posso ir atrás, então, da medida x, que é o que eu quero, resolvendo esse sistema. Uma ideia interessante seria multiplicar a equação de baixo por menos 2. Eu gosto bastante desse caminho. Se a gente multiplicar a equação de baixo por menos 2, o sistema, então, se modifica. Ele fica, a equação de cima, eu não vi necessidade de alterar ela, então a equação de cima ficou normal, mas a equação de baixo, então, alterou-se para menos 6x, menos 4y, reparem, eu quero cancelar o y, e menos 360. Agora, somando as duas equações, é o que eu queria, eu vou cancelar o y, já que eu não estou interessado nele, eu chego a menos 5x igual a menos 180, e aí o menos 5 vai dividindo, menos com menos dá mais, e 180 dividido por 5 dá 36. Pronto, achei a medida do x, terminamos a nossa questão, né? As alternativas ficaram na próxima tela aqui, tá? Mas 36 está lá na letra D, portanto, nossa resposta para a questão número 13, certo, galera? Então, próxima questão, questão número 14, vamos a ela. Um vendedor de frutas tinha uma determinada quantidade de melancias. Ao primeiro freguês vendeu metade do que tinha e mais meia melancia. Ao segundo vendeu metade do que tinha e mais meia. E aí chegou o terceiro freguês, encontrou o que tinha ali na mesa e o vendedor vendeu para esse terceiro freguês metade do que tinha e mais meia melancia. Sabendo que o vendedor ficou sem melancia ao vender para estes três fregueses, quantas melancias o vendedor tinha lá no início? E essa quantidade inicial eu não sei qual é uma dessas alternativas aqui, né? Então, a gente pode fazer essa questão inclusive pelas alternativas, não é uma coisa tão demorada assim, tá? Mas eu vou aqui montar uma resolução para ela. Então, para o primeiro freguês, ele vendeu metade do que ele tinha e mais meia. Aí para o segundo, restou uma certa quantidade, ele vendeu de novo metade do que ele tinha mais meia. Restou de novo um segundo resto aí de melancias. Chegou o terceiro freguês, comprou metade do que tinha mais meia, e aí acabou que o terceiro freguês levou tudo, né? Então, uma ideia para a gente trabalhar essa questão, eu vou pedir aqui uma tela branca para a gente ter mais espaço de trabalhar. Deixa eu ver aqui. Tela branca. Vamos fazer o seguinte, ó. O total, vamos escrever aqui que o total de melancias vai ser x. Aí, para o primeiro freguês, o que foi vendido foi o quê? Foi metade de x
mais meia melancia. Isso é o que foi vendido para o primeiro freguês, tá? E aí sobrou quanto após essa venda? Vamos ver quanto que sobrou. Bom, sobrou o que tinha menos o que foi levado. Então, deixa eu pegar o total menos o que saiu, né? Então aqui a gente está chegando em x menos x sobre 2 vai dar x sobre 2 e menos 1/2. Então isso é o que sobrou na banca do vendedor. Aí vem o segundo freguês, vamos ver se eu consigo colocar aqui. E o segundo freguês, o que ele compra? Ele compra metade do que tinha na banca e mais meia melancia, tá? Então, se ele compra metade do que tinha na banca mais meia melancia, ele vai comprar metade do que tinha, então metade dessa sobra aqui, metade vezes essa sobra aqui, mais meia melancia. Fazendo a distributiva, aqui eu vou ter x sobre 4, x sobre 4, e aí aqui vai dar menos 1/4, vai somar com 1/2, vai acabar dando mais 1/4. E eu acabo de encontrar quanto que o segundo freguês comprou. Agora vamos ver o quanto que sobrou na banca para o terceiro freguês ir lá comprar. Tá? Então, o que sobrou para o terceiro freguês ir comprar vai ser o que eu tinha antes do segundo chegar, que é x sobre 2 menos 1/2, menos o que foi levado pelo segundo. O que ele levou é x sobre 4 mais 1/4. Ó, percebe que faz bastante sentido, né? É o que tinha na banca menos o que o segundo freguês levou. Então, faz essa subtração, tu vai acabar chegando em x sobre 4, na subtração entre os x, cuidado para fazer o MMC aqui, né? E menos 1/2 com menos 1/4, tu vai chegar em menos 3/4. Então, isso é o que sobrou na banca, né? E aí, o terceiro freguês, ele levou metade do que tinha e mais meia melancia. Então, o terceiro freguês, nem sei se vai precisar fazer isso aqui, mas enfim, fica bonitinho. O terceiro freguês, ele levou quanto? Ele levou metade do que tinha na banca nesse momento, que é aquela última sobra ali em cima, mais meia melancia, tá? Então aqui fazendo a multiplicação distributiva, eu estou chegando em x sobre 8 menos 3/8 mais 1/2. Então isso aqui está dando mais 4, está dando mais 1/8. Pronto, está aqui a quantidade que o terceiro freguês levou. E aí vamos lembrar que quando o terceiro freguês fez a compra dele, né, o que ele acabou levando é a quantidade que tinha ali na banca, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui agora é, quem sabe, tentar compor o total mostrando que o que o terceiro freguês levou é o que tinha sobrado na banca, porque ele levou tudo. Então a gente pode igualar essas duas aqui. Se a gente igualar x sobre 8 mais 1/8 com x sobre 4 menos 3/4, a gente pode chegar no x. Deixa eu pedir aqui mais uma vez a tela clara aqui, deixa eu limpar todas as anotações. Então, o que ele levou é x sobre 8 mais 1/8. Mas eu tinha visto logo antes naquela tela que o que tinha ficado na banca era x sobre 4 menos 3/4. Como eu sei que ele levou tudo, então eu sei que essa quantidade é igual a essa. Agora eu posso passar os x para o mesmo lado, eu vou acabar tendo, vou pegar o x sobre 8 e passar para cá que é mais coerente, daí fica positivo. Eu vou acabar tendo x quartos menos x sobre 8, e do lado de cá eu vou ter 1/8 mais 3/4. E então, aqui eu vou acabar fazendo MMC. Se eu fizer o MMC para todo mundo, que vai ficar sobre 8, eu vou ter 1 mais 6, e aqui eu vou ter 2x menos x. Quando eu faço MMC dos dois lados de uma igualdade, eu posso cancelar os denominadores, e 2x menos x dá x, e 1 mais 6 dá 7,
E assim a gente terminou essa conta um pouquinho trabalhosa, mas a gente descobriu então que x, que era o total lá no início, acaba sendo 7, certo? Deixa eu tentar voltar aqui, vamos ver como é que eu posso retomar aqui. Tela normal. Aqui está a nossa questão e a nossa resposta então é 7, letra D. Essa questão aí é um pouco trabalhosa, lembrando que você poderia fazer pelas alternativas. Também daria trabalho, mas daqui a pouco vai mais fácil por causa das equações, tá bom? Questão número 15, né? Claro que essa é uma contagem minha aqui, talvez na prova não seja essa contagem na composição do simulado, né, da EPCAR, mas é a 15ª questão de matemática, e nessa questão, então, nós temos o seguinte, sendo x um número real e positivo, tal que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado dá 14, qual é o valor de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, tá? Então queremos ver qual das alternativas dá o valor de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Aqui nós temos uma equação de segundo grau, que talvez a gente consiga dar uma trabalhada nela e chegar numa resposta, mas isso já te aviso, tá? Nesse tipo de situação aqui, pode dar muito trabalho tentar resolver essa equação. Então pode ser mais prático a gente usar produtos notáveis. E aí eu quero lembrar uma coisa contigo, que é o seguinte, se nós tivéssemos essa equação aqui, ó, essa expressão matemática, tá? X mais 1 sobre x. Repara que essa expressão, se tu pegar ela e elevar ela ao quadrado, tá? Se tu elevar ela ao quadrado, olha como é que ela vai se transformar, né? Tu tem que te lembrar que isso aqui é quadrado do primeiro, aí mais, o sinal nos dá o termo central, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, né? Pronto, tá aqui. Beleza. Se quiser pode botar um parênteses aqui também. Tá, aí aqui fica x ao quadrado. E aí aqui no meio, esses dois se cancelam. Acabou ficando 2 vezes 1. A única ressalva é que o x não poderia ser zero, senão ia dar problema lá no início. E aqui então 1 ao quadrado dá 1, e x ao quadrado fica x ao quadrado. Então olha só o que eu queria te mostrar é que quando eu pego o quadrado de x sobre 1 mais x, o quadrado dessa expressão, ele fica muito parecido com essa expressão aqui do exercício. Quer dizer, essa expressão aqui ela seria exatamente igual a esse trio, e consequentemente exatamente igual a isso, se tivesse um 2 ali no meio. Então esse é um caminho legal para essa questão. Que daí o que eu posso fazer agora? Com base nisso, eu posso pegar essa expressão aqui, somar 2 no meio deles, ó, somar 2 no meio deles, e assim eu transformo essa dupla num trio perfeito, num trinômio quadrado perfeito. Mas peraí, professor, como é que tu vai somar 2 assim? Ah, é verdade. Se eu somei 2 do lado esquerdo, eu tenho que somar do lado direito também, senão não é justo, né? Aí tudo bem, pronto, botei 2 dos dois lados, a equação se mantém, a igualdade se mantém. E aí aquele trio se transforma nisso aqui, ó, em x mais 1 sobre x ao quadrado. E do lado direito, olha que legal que apareceu, apareceu o 16. Se eu quiser tirar esse quadrado daqui e levar ele para lá como operação inversa, o certo é eu fazer assim, ó. Eu levo aquele quadrado para lá, beleza, coloco aquela raiz que vocês adoram, mas não esquece de colocar um mais ou menos antes. Quer dizer, eu deveria admitir duas possíveis respostas. Isso aqui pode ser 4 ou menos 4. Só que como o exercício avisou pra gente que x é um número real positivo, eu vou descartar a possibilidade do negativo. Então eu descobri que x mais 1 sobre x é 4, tá bom? X mais 1 sobre x é 4. Mas o que eu vou fazer com isso se eu quero, na verdade, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo? Vamos limpar essas anotações, vamos começar agora, vamos recomeçar os cálculos, mas com essa certeza aqui que vai ser bem útil pra gente, tá? E aí o que eu vou fazer é elevar o quadrado dos dois lados. Então deixa eu tirar todas as anotações feitas aqui. Pronto, vamos começar de novo. A partir disso aqui, vou começar de onde a gente parou, tá? X mais 1 sobre x é igual a 4. Como eu quero que o expoente 3 apareça, eu vou tentar fazer ele aparecer elevando os dois lados da igualdade ao cubo. Assim eu tenho algo coerente. Pronto. O lado esquerdo ao cubo é igual ao lado direito ao cubo, tá tudo certo. Aí, do lado esquerdo, eu tenho que pagar o preço, que é elevar o cubo corretamente. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo normal,
3 vezes o primeiro normal e o segundo, vezes, e o segundo ao quadrado e o segundo ao cubo. E do lado direito, aí é tranquilo, só fazer 4 ao cubo que dá 64. Reparem que 64 fica próximo das respostas, né? A gente está chegando lá. Aí vamos ver algumas simplificações aqui. Reparem que apareceu o que a gente queria, ó. O que a gente queria está aqui. Então eu preciso me livrar desses aqui do meio. Esses são os que eu preciso me livrar deles. Eu consigo cancelar um x de cima com um x de baixo. E aqui eu consigo cancelar um x de cima com um x de baixo. Então a minha expressão ficou x ao cubo mais 3 vezes x mais 3 vezes 1 sobre x e mais 1 sobre x ao cubo, e lá eu não mexi, 64. Agora repara que aqui, na parte que a gente não gostaria que estivesse presente, eu posso colocar um 3 em evidência. Se eu colocar um 3 em evidência, se eu fizer fator comum, olha quem vem parar dentro do parênteses do 3. Né? Porque 3 vezes x e 3 vezes 1 sobre x voltaria para a linha anterior. Aqui eu tenho o resto da conta, mas o resto da conta agora eu não estou preocupado. Deixa eu só copiar para cá para ficar coerente, mas eu quero que tu olhe para isso. Quem é que apareceu aqui dentro do parênteses? X mais 1 sobre x, que nós já delimitamos hoje, que x mais 1 sobre x é igual a 4. Então a minha conta está assim, ó. X ao cubo mais 3 vezes 4, que é o parênteses, né? Isso aqui é 4, mais 1 sobre x ao cubo igual a 64. Aí isso aqui dá 12, e esse 12 aqui eu posso jogar ele para lá subtraindo. Pronto! X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a 64 menos 12 é igual a 52. Achamos o que a gente queria e a resposta está na letra A. Então, produtos notáveis foram a chave para a resolução mais simples dessa questão, tá bom? E então, nossa última questão do simulado 2 EPICAR é uma questão de análise combinatória, de contagem, de combinação. Nós temos um grupo entre 4 moças e 5 rapazes e nós queremos formar uma comissão de 5 pessoas. Mas nós temos um total de 9 pessoas, tá? E nós queremos que essa comissão tenha pelo menos uma moça e um rapaz. Então não queremos comissões feitas só de moças, não queremos comissões feitas só de rapazes, e a nossa comissão tem que ter 5 pessoas selecionadas dentro desse grupo, tá? Garantindo pelo menos um de cada. E aí pensa comigo, tá? Vale 2 moças e 3 rapazes? Vale. Vale 3 moças e 2 rapazes? Vale. Vale 4 moças e um rapaz? Vale. O que não vale? Não vale só moças ou só rapazes. Mas se a comissão tem 5 pessoas e só existem 4 moças, não tem como fazer uma comissão só com moças. Não tem meninas suficiente para isso. Tem como fazer uma comissão só com homens? É possível, porque tem rapazes. E essa é a comissão que a gente não quer. Lembra que quando a gente quer formar grupos, a ordem não importa, só importa a escolha, a seleção de pessoas. E quando a escolha é o mais importante e a ordem não é relevante, a gente não deve usar, ou pelo menos, né, não é que não deve usar, mas eu oriento os meus alunos a usar a fórmula e não usar as lacunas simplesmente. Né? Se usar essas lacunas, teria que fazer uma correção lá, que dá mais trabalho na minha opinião, então eu não trabalhei desse modo. Né? Então, não vou fazer pelo método das lacunas, pelo princípio da contagem, para não precisar fazer um cálculo adicional, vou fazer pela fórmula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer todas as combinações de 9 pessoas 5 a 5, ou seja, todos os quintetos possíveis, menos os quintetos que eu não quero. O que são os quintetos que eu não quero? São os quintetos formados apenas por rapazes. E aí, para pensar que só existe um grupo proibido, porque como tu quer formar grupo de 5 pessoas, um grupo com 5 homens já estaria pronto, seria um grupo só. É o grupo em que vão todos os 5 para o grupo. Esse é o único grupo proibido. Portanto, basta fazer todas as combinações possíveis, menos a única proibida. Assim, desenvolvendo, lembra que combinação 9 e 5, ela é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, conforme a gente viu na aula. Simplifico o que for possível, eu vou simplificar esse 5,
3 vezes 2 vezes 1 é 6, e 8 dividido por 4 é 2. Lá embaixo todo mundo se cancelou, lá em cima ficou 9 vezes 7 vezes 2. 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2 acaba dando 126. Só que daí tem que tirar 1, né, que é aquela única comissão proibida. Portanto, o número de comissões que a gente pode formar que segue as regras do exercício é 125, portanto, letra B. Essa é a nossa resposta final e assim a gente terminou mais uma correção dos simulados Azambuja 2019. Certo, pessoal? Continua com a gente aí para sempre manter teus estudos em dia. Até a próxima. Tchau, galera!